O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Camargo. O curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Sérgio Camargo. Em nosso quinto encontro estaremos hoje tratando de medidas preventivas à homofobia, como parte de uma série de encontros em que tratamos de políticas públicas para a diversidade sexual. Em nossos encontros anteriores, tivemos a oportunidade de abordar questões como políticas públicas brasileiras, a criação dos estándares do mínimo existencial, a percepção de opções políticas perante esses padrões mínimos exigidos, a interferência do setor privado, dos órgãos públicos na consecução das atividades de garantia da orientação sexual dessas minorias. Podemos perceber os órgãos públicos e órgãos legislativos de vários municípios e estados que pretendem implementar políticas públicas. Tratamos das omissões do Legislativo Nacional em coibir o crime de homofobia. E hoje, então, vamos falar das várias medidas preventivas que possam ser traçadas de maneira simples à homofobia. Traduzimos no nosso encontro anterior a questão da Lei 2475 de 96, da cidade do Rio de Janeiro, que cria lá uma infração administrativa sendo regulamentada pelo Decreto 30.033. Falamos também do Decreto 33.815 de 2011, que avisa os postos de atendimento acerca da lei de discriminação, a Lei 2475 da cidade do Rio de Janeiro. E falamos também do Decreto 35.816, que cria medidas de conscientização ao combate à homofobia na cidade do Rio de Janeiro. Esse último decreto, 35.816, de 28 de junho de 2012, ele tem uma importância bastante grande na medida em que falha dados às administrações públicas brasileiras da real situação, não só do quantitativo de homossexuais no país, como também da violência a eles perpetrada. Nós não temos a real noção de como está ocorrendo a violência aos homossexuais no país. É claro que hoje se ouve muito mais falar em violência aos homossexuais, até porque, pelo avanço dos direitos civis, principalmente na última década e meia, que não só o setor privado, a sociedade civil, mas o setor público, através de executivos, alcançou uma melhora gradativa e sistêmica na condição de vida dos homossexuais. E, obviamente, o que tornou maior o conhecimento de agressões a homossexuais, que muitas vezes, antigamente, tinham muito temor, muito medo de levar a polícia à identificação de agressões vividas, de agressões sofridas. Então, hoje, vamos tratar aqui de medidas simples de prevenção à homofobia que precisam ser mais implementadas e mais estudadas em nosso país para evitarmos o crescente da violência face a homossexuais. Acreditamos que a melhor forma de combate à homofobia seja através da educação, seja através do ensinamento, quer seja nas escolas da rede pública, quer seja nas escolas do setor privado. Precisamos levar a discussão a toda a sociedade civil e tratarmos a orientação sexual, a liberdade de expressão sexual, da forma mais neutra e natural possível. Precisamos nos afastar da identificação, da ideia de que levar a discussão à escola vai incentivar a produção ou o surgimento de mais homossexuais no seio social brasileiro. Não há ainda estudos que possam, com garantia, determinar se a homossexualidade ela é uma conjectura do meio ambiente social que vive o ser humano. Em outras palavras, se você insere um ser humano heterossexual dentro de um ambiente homossexual,
pela convivência com a homossexualidade, ele também vai se tornar homossexual. Então, a homossexualidade seria um resultado do meio. Ou, se há uma concepção mais científica da medicina, de que o homossexual ele nasça com a característica da homossexualidade, da identidade de afeto ao mesmo gênero. Quer seja de uma forma, quer seja de outra, ainda que tenhamos a opinião pessoal própria e entendamos que a mais razoável explicação é de que a homossexualidade seja inserida na própria natureza humana, que o impacto do convívio social não traduz o dirigismo à homossexualidade, conseguimos então compreender e concluir que a homossexualidade é um ato natural do ser humano. Então ela não é nascido da convivência, até porque muitos homossexuais nascem de pais heterossexuais. Muitos irmãos que têm irmãos gêmeos, um é homossexual e o outro não é homossexual. Principalmente aqueles que são gêmeos univitelinos, quer dizer, se desenvolveram de maneira ali idêntica. Por que um seria e o outro não seria, se não fosse uma explicação meramente, principalmente da área da medicina? Então, a convivência com homossexuais não traduz a necessária percepção da orientação homossexual. A questão que tratamos em aula passada, de projeto de lei que para evitar homossexuais de adotarem, certamente que se levados à última baila, se vierem a serem promulgados como lei, queremos entender, será uma lei inconstitucional, mas ela vai incentivar a perpetuação da homofobia na sociedade brasileira, o que, obviamente, vai traduzir um retrocesso ao invés de um avanço na luta pelos direitos humanos, na luta da dignidade, da conquista da sociedade civil por melhores condições desta minoria. A Lei Maria da Penha, como falamos na aula passada, precisa ter a percepção de aplicação ao seio familiar, e não apenas a mulher como sujeito único e exclusivo da agressão do seio familiar. Ainda que tenhamos uma grande dificuldade dessa ideia a título de forma homogênea pela jurisprudência e pela doutrina, entendemos que o caminho a ser alcançado na omissão, na ausência de leis específicas que tratem da homofobia, a Lei Maria da Penha é um grande auxiliar para evitarmos a perpetração de violências domésticas a relações homoafetivas. Uma outra norma que também tivemos a oportunidade de tratar anteriormente, que é o decreto 35.816 de 2012, ele é um decreto que tem, por razão de ser na cidade do Rio de Janeiro, angariar informações sobre a violência a homossexuais, porque a conclusão que se chega é que em diversas situações envolvendo homossexuais, gênero feminino, masculino ou travestis, não interessa se é orientação sexual ou orientação de gênero, é que não levam ao conhecimento da polícia, órgãos públicos, a identificação da agressão física. Então, uma maneira de conseguirmos alcançar uma identificação maior do nível de agressão homofóbica no nosso país foi a partir do decreto do prefeito da cidade do Rio de Janeiro em 2012, que passa a obrigar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social a informar a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual acerca das agressões a homens ou mulheres ou transexuais e transgêneros por agressões com base à orientação sexual. Então, há a necessidade de buscarmos, diante de várias outras prefeituras, ou principalmente dos seus órgãos legislativos locais, uma demanda preventiva à ideia do crime de homofobia. Precisamos identificar o quantitativo, qual é a real abrangência desse crime de ódio. E se não tivermos uma atuação mais eficiente do Poder Executivo local, uma atuação do Poder Legislativo, não teremos a noção de quantos homossexuais realmente são agredidos pela sua mera orientação sexual. Então, como uma medida preventiva, como uma política pública, poderíamos sugerir a municipalidades que nos
nos prontuários médicos de suas secretarias de saúde, de seus hospitais, identificassem as violências que fossem traduzidas, que fossem pelo menos assim reportadas pelos agredidos, que nascessem da orientação homossexual ou da orientação de gênero, da travesti, que levou à violência física, para nós podermos quantificar o real alcance da homofobia do nosso país. Porque, como já disse a professora Maria Berenice Dias, em um dos seus livros, quando ela trouxe aí a pesquisa da Fundação Perseu Abramo de 2001 e o Relatório Nacional Brasileiro de 2003, ela disse que uma mulher é agredida a cada 15 segundos no Brasil. Falamos isso na aula passada, o que vem a traduzir que 5.760 mulheres são espancadas no país a cada dia. Então já conseguimos proteger um pouco mais a mulher, não apenas pela 11.340, pela Lei Maria da Penha, mas através de cautela de instituições públicas e privadas para o alcance da real situação da agressão às mulheres. Precisamos levar isso a essa minoria, aos travestis, aos homossexuais, que sofrem sim agressões pela sua condição homossexual, e simplesmente nós não temos dados suficientes, porque não há qualquer política pública, primeiro, de prevenção às agressões por homofobia, ou nenhuma norma que determine algum dirigismo para alcance dessa situação. No estado do Rio de Janeiro, a Superintendência de Direitos Individuais, Difusos e Coletivos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado tem o chamado Disque Cidadania LGBT, e que foi constatado que em janeiro a dezembro de 2010, dos 1.953 atendimentos que o Disque Cidadania LGBT propiciou, 87% das ligações trataram sobre direitos à cidadania. Quer dizer, não há políticas públicas de informação. E a publicidade é um princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Mas a população ainda não tem acesso à informação. Homossexuais, transgêneros, travestis, lésbicas, bissexuais, não têm ainda o conhecimento ou a percepção de quais seriam os seus direitos. Casais que ficam unidos por relações familiares de afeto em uniões estáveis ou homoafetivas, já consagradas pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, não sabem dos seus direitos. Quantas pessoas já atendi no meu escritório que estavam lá casadas com um companheiro masculino há 5, 6 anos, o companheiro colocava para fora, trocava a fechadura do apartamento e diziam que não tinham direito nenhum e que não têm conhecimento da equiparação da união estável homoafetiva à heteroafetiva. Então, precisamos encontrar mecanismos e meios de alcançar a população, de informarmos mais. Essa total falta de normatização do Congresso Nacional vai levar, muito em breve, a situações muito preocupantes na relação das relações homoafetivas brasileiras, né? Um mecanismo de prevenção da homofobia, uma medida preventiva, é sem dúvida a educação. Nos lugares onde tenho passado, onde tenho discutido a questão da diversidade sexual, de políticas públicas, da homoafetividade, tem sempre me preocupado a maneira pela qual o judiciário hoje em dia vem tratando as uniões homoafetivas. Eles equipararam as uniões heteroafetivas às homoafetivas. É sim um grande avanço, né? Eu sei que há juristas que entendem que deva se aplicar de forma unívoca a relação homo, a relação heteroafetiva. Mas ouso discordar, porque nós temos que compreender que a relação entre um homem e uma mulher causou à mulher uma grande discriminação, uma grande subjugação da mulher pela figura do patriarcado, em que o pater familias era realizado só pelo homem, a chefia da família era só a partir do varão, do masculino, em que se buscava sempre o primeiro filho, o primogênito do sexo feminino, para levar
o nome da família, e a mulher cada vez mais subjugada. A mulher não votava, a mulher não trabalhava, a mulher não exercia a chefia da família. Isso, obviamente, foi mudando ao longo da história. E, por conta disso, essa relação de subjugação da mulher traduziu nela a parte mais fraca, identificada como a parte hipossuficiente da relação. Isso fez com que o Estado protegesse a mulher na relação conjugal, determinando ao homem o pagamento do pensionamento alimentício pela mulher, que se fosse dependente do homem em situações hoje já não tão comuns, em que a mulher é obrigada a ser do lar, porque o homem não permite que ela se case. Mas será que essa moldagem da relação heteroafetiva é idêntica à relação homoafetiva? Será que na relação de dois homens, um impõe ao outro o dever de permanência no lar? Será que nessa relação um subjuga o outro, impedindo-o do exercício de chefia daquela família? Quero eu crer. Eu, particularmente, como homossexual, não vejo isso em nenhuma relação afetiva de amigos ou na minha própria. Não há subjugação de um homem perante o outro. Cada um tem sua atividade profissional, tem sua conquista financeira e eles podem, obviamente, conjugar recursos para um benefício comum. Agora, a equiparação da união estável heteroafetiva à união estável homoafetiva, em que parte da noção do patriarcado, em que um subjuga o outro, adequando-se identicamente à relação homoafetiva, eu vejo com muita cautela, porque pode causar buscas ao judiciário de forma aventureira, em que a partir do momento que um companheiro estando com outro lá há 2 anos, 3 anos, consolida-se ali a união estável e a partir daquele momento o companheiro vai propor a divisão patrimonial. Só que, na verdade, ele nunca viveu sob a dependência econômica do outro, nunca foi subjugado pelo outro, não tem a base do patriarcado de submissão da relação heteroafetiva à homoafetiva que fez equiparar, que fez considerar a união estável, equiparando a união homoafetiva. Então, nós temos que observar e necessitamos muito de uma normatização específica para tratar igual quem está igual e diferente quem está diferente. Os homossexuais que se reúnem em uniões estáveis não têm a mesma relação que os heteroafetivos quando se unem em relações estáveis. Eles mantêm, em regra, a sua independência financeira, não têm prole, então não tem aquela necessidade econômica de conjugar o recurso para os filhos, porque não tenha ou a intenção ou a impossibilidade, por serem ambos do gênero masculino, da concepção de um filho. Então, tratá-los de forma idêntica aos heteroafetivos, na minha opinião, só cria uma situação de maior adversidade. Você incentiva a discriminação, você passa a incentivar que aquela situação nunca alcance uma vala comum, uma identidade de aplicação pela sua própria realidade daquela situação. Porque a mera equiparação da união homoafetiva à heteroafetiva, sem as singularidades da homoafetividade, vai causar, no médio e longo prazo, situações muito dissonantes no sistema jurídico brasileiro. Vamos aproveitar, então, ouvir a pergunta de um de nossos ouvintes já. Professor, meu nome é Gabriel Aleixo. Eu queria saber se as relações homoafetivas podem ser consideradas como entidade familiar. As relações homoafetivas, elas devem e podem ser consideradas como entidade familiar a partir do momento em que o Estado resolveu abandonar como religião eleita o primeiro catolicismo, em que havia no seio do catolicismo a identidade familiar a partir do homem e da mulher. Quando conseguimos avançar no direito de família para perseguirmos as chamadas polifamílias, as diversas formas de identidade familiar, como já tivemos a oportunidade de traçar em várias aulas anteriores, nós chegamos à conclusão de que a avó e o neto podem ser família, o sobrinho que mora com os tios pode ser família, a mãe que cuida sozinha dos filhos, ou o pai que cuida... Quer dizer, a noção de família ela teve que ser alargada para abranger situações reais que transcendem muitas vezes a relação até mesmo consanguínea.
numa relação clássica de dependência financeira. Então, as unidades familiares homoafetivas devem ser consideradas também como entidades familiares por estar atrelado a elas a situação mais premente, que, ou seja, a relação de afeto, o desejo de perpetuar a relação, o desejo de prosseguir na conjugação do esforço comum para manterem-se unidos. Nós limitarmos a noção de família única e exclusivamente ao homem e à mulher é simplesmente abandonar as diversas outras maneiras da expressão da afetividade, da expressão da felicidade das relações humanas. Hoje já percebemos, por situações até mesmo financeiras, que casais, irmãs que se casam, optam em morar todos juntos. Então, a irmã casou com uma pessoa, a outra irmã casou com uma outra pessoa e os quatro vivem naquele mesmo ambiente. Será que os quatro ali não podem ser considerados família? Ah, mas não há relação sexual entre os casais. Mas é um sustentáculo único e exclusivo da família a identidade sexual? A necessidade de relação conjugal sexual? Porque muitos casais, depois de 20, 30 anos juntos, já não têm mais relações sexuais ou têm de forma bem pormenorizada e eles deixaram de ser família por isso. Então, nós desviamos a noção da família ligada simplesmente à consanguinidade, à relação sexual propriamente dita, à noção de afeto, à noção de amor, a intenção é o desejo de estar junto. É por isso que hoje os casais muito mais se unem nas chamadas uniões de fato, nas chamadas uniões estáveis, do que propriamente dito o casamento civil. Essa ideia, casamento é coisa de Deus. Olha, me perdoem as pessoas que têm essa compreensão. Muito antes do casamento ser protegido pela divindade, muito antes do casamento ter a proteção da religião, o casamento já era protegido pelo Senado romano antes mesmo de Jesus Cristo nascer. Casamento não é coisa de Deus, casamento é coisa de direito. O direito que previu o instituto do casamento. Tanto é que as pessoas podem se casar no civil e no religioso ou não. Não são obrigadas a se casar no religioso. O que a comunidade LGBT pretende não é impor a orientações religiosas a sua forma e o seu estilo de vida. Eu não tenho nenhuma pretensão de entrar com meu companheiro de véu e grinaldo em igreja alguma. O que eu quero é respeito, o que eu quero é dignidade e igualdade de tratamento. Então, se naquele seio religioso ele está identificando ali que a conjugação, que o casamento só ocorra entre homem e mulher, a comunidade LGBT está mais do que disposta a compreender. O que busca-se é o reconhecimento e a possibilidade do casamento civil, com os mesmos efeitos que causa o casamento civil entre pessoas de sexos distintos. Agora, sem políticas públicas de diversidade, de reconhecimento e da diversidade sexual, sem medidas preventivas à homofobia, que essas medidas não venham do Congresso Nacional, por situações que não nos importa aqui discutir, que venham das câmaras municipais locais, que venham das assembleias legislativas locais e que se criem infrações administrativas, estabelecimentos comerciais, em órgãos públicos, aos servidores que discriminem pela orientação sexual. Mas não basta simplesmente criar uma norma de discriminação, uma norma de infração administrativa, essa visão brasileira de que devemos punir, antes devemos disciplinar, antes devemos ensinar. Então precisamos capacitar o setor privado, capacitar o setor público para que eles possam lidar com a diversidade. Como uma medida preventiva à homofobia de grande importância é a educação. Precisamos alcançar os professores das escolas. Os professores precisam compreender que eles são os grandes articuladores da educação, que a sua tarefa não se resume única e exclusivamente no ensino da matemática, da língua portuguesa, da história brasileira. Na prática, sou professor há mais de 20 anos, a relação do professor do aluno, do docente com o discente, ele transcende o objeto da matéria que se pretende ali. É uma relação de
pessoal, é uma relação que se torna uma relação de afinidade entre as pessoas. Os alunos tornam-se, de alguma forma, a responsabilidade do professor. Ele tem que entender que ele também é responsável pelo bullying homofóbico e não pode se cegar para situações em sala de aula em que um coleguinha xinga o outro coleguinha de nomes não apropriados acerca da sua orientação sexual, como nunca foi, como hoje também é indesejável você brincar com um coleguinha da raça negra a partir de alguma identificação pela etnia da cor daquela pessoa. Essas situações criam a psique daquele que sofre a discriminação, uma revolta, uma falta de percepção da vida social, um desejo de sair da escola, de não participar daquele grupo social, o que na prática acaba acarretando um prejuízo para o Estado. Porque toda vez que um menor sai da escola e para de ensinar, ele interrompe a política pública a ele apresentada de crescimento individual. Não estuda, não trabalha, se não trabalha não se autossustenta e não ajuda ao crescimento do país, como nós já diversas vezes nos encontros falamos, com o pagamento da carga tributária, trabalhista, previdenciária, de forma a incrementar o produto interno bruto do nosso país. Então, as políticas públicas devem nascer no setor educacional. É ali que a política pública ensinar o recurso humano do Estado, ensinar aos alunos da rede pública o que é a diversidade, o que é a orientação sexual, mas levar o assunto, sim, à discussão com entidades religiosas também, não podemos nos afastar, temos que integrar a sociedade de uma maneira única. Não é a partir da ausência de dialética, da ausência do diálogo. As políticas públicas, para alcançarem um resultado eficiente, elas demandam várias participações e diversos aspectos da sociedade brasileira. A sociedade civil, ela tem que estar disposta cada vez mais ao diálogo. Dentro das previsões dos planos nacionais de direitos humanos, estabeleceu-se a necessidade de conferências LGBT para que se pudesse discutir a temática voltada à diversidade sexual. Essas conferências até ocorreram, mas em quantidade muito pequena, não alcançou a real discussão da temática. Então, a própria comunidade LGBT, o movimento social, ele se sente um pouco, na prática, perdido, porque falta uma diretriz única. Pessoas a favor do casamento gay, pessoas contra o casamento gay. Então, é a hora de estabelecermos medidas preventivas à homofobia a partir da educação, a partir do ensinamento, a partir da conjugação e integração dos interesses da sociedade civil. Normas simples como essa do Ceará, que capacita o recurso policial, antes mesmo deles estarem formados e irem às ruas, preparando-os para lidar com o público LGBT, questões simples, né? Quando se dirigir a uma travesti, uma transexual, identificá-la sempre pelo gênero feminino, que é a maneira como ela se vislumbra, como ela se vê, como ela se projeta no mundo em comunidade. Qual é o problema de você chamar aquela pessoa pela sua identidade feminina? O que vai alterar na sua vida se você percebe que é uma travesti e você a chama pelo gênero feminino como ela se identificou? Ela vai ficar muito grata. E a grande dificuldade registral que temos hoje, pela ausência, novamente, de lei, elas não têm o direito de ter o registro pelo nome social como regra, fora algumas situações esparsas de executivos de estados e municípios que permitem, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, a identificação de travestis e transexuais pela sua identidade de gênero e não pela sua identidade do nascituro. Essas pequenas medidas, fáceis de alcançarem, são eficientes no combate à homofobia, porque traduzem com mais naturalidade o convívio dessas pessoas no seio social. Outras situações também, como lá no estado do Ceará, como no estado da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, regras que prevejam capacitação, projetos de reinserção, como é o projeto Damas,
Todas são medidas preventivas ao combate à homofobia e são simples de serem implementadas e devem ser observadas. Há uma crescente demanda da comunidade LGBT e que se interessa, né? Eu dei o dado aí da Superintendente de Direitos Individuais, Difusos e Coletivos, nos quase 2.000 atendimentos num curto período de 2010, em que 87% das pessoas ligavam para saber os seus direitos. A pessoa não sabe o seu direito. O município do Rio de Janeiro tem uma norma também, por exemplo, que permite os servidores da rede pública municipal, em relações homoafetivas, colocarem os seus companheiros e companheiras como seus dependentes, como servidores com benefícios na área de saúde, com benefícios na área previdenciária. Quando estava na prefeitura e fui pesquisar quantos servidores gozavam desse benefício, num universo de centenas de servidores que o município do Rio de Janeiro tem, apenas 24 servidores estavam se valendo do benefício. Quer dizer, ainda há uma reticência da própria comunidade LGBT, dos próprios homossexuais, de eles se exporem ao ponto, não, eu sou homossexual, gostaria de colocar o meu companheiro como meu dependente para que ele usufrua dos benefícios de saúde, os benefícios previdenciários. Isso também é uma falha onde? É uma falha nas políticas públicas de educação, de tratar com naturalidade. É muito comum nas secretarias de saúde o apoio à diversidade sexual. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria de Saúde, já distribuiu diversos cartõezinhos postais, fazendo brincadeiras jocosas, brincadeiras elucidativas sobre a orientação sexual das pessoas, de forma positiva, demonstrando que a livre orientação sexual é um direito de cada um. Aí mostra lá a figura de um menininho com a menininha, de dois meninos, de duas meninas, de duas... Quer dizer, demonstrando que a troca de afetividade, ela é da essência da natureza humana. E curioso, por que numa Secretaria de Saúde? Porque é ela que vai tratar da problemática da saúde pela falta de orientação. Você não ensina o homossexual como deve manter uma relação, se usa camisinha, em que situação, se o sexo oral vai levar a uma doença sexualmente transmitível, as DSTs. Então surgiu da aplicação da política pública de saúde a necessidade de informar a população sobre a orientação sexual como uma maneira de diminuir a própria intensidade da atuação da Secretaria de Saúde. Então, é curioso a gente observar que pastas que aparentemente não estão ligadas diretamente a políticas públicas em direitos humanos, que não deveriam estar voltadas ao pluralismo que a diversidade sexual pretende, elas acabam sendo os grandes esteiras, os grandes palcos de implementação de políticas públicas para a diversidade sexual, com alcances bastante eficientes e bastante producentes, né? Na Constituição Federal de 1988, o artigo 3º diz lá: constituem objetivos fundamentais promover o bem de todos sem preconceitos. É um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa noção do sem preconceito aqui traduzida não é apenas a orientação sexual, é preconceito à identidade religiosa. Ainda temos um grande preconceito com religiões afro-brasileiras, por exemplo. Temos ainda um grande preconceito contra as pessoas da melhor idade ou da terceira idade, como assim se chama. Isso pela ausência, muitas vezes, de políticas públicas de informação, para que o jovem perceba que aquela pessoa da terceira idade de hoje é ele mesmo daqui a algum tempo, que todos nós vamos envelhecer. Então, o que a China fez durante várias décadas na República Chinesa, com políticas públicas de educação que conseguiram equilibrar de uma maneira bastante sustentável e espancar o analfabetismo, é a grande solução. E são soluções, como traduzimos neste e nos outros encontros, que representam um desgaste orçamentário bastante menor. Não requer grande orçamento público alcançar a educação. A Constituição fala lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está no caput do artigo 5º. Eu não precisava inserir por emenda constitucional
como prevê o Plano Nacional de Direitos Humanos, a orientação sexual como forma de discriminação, porque o gênero já foi traduzido no artigo 5º como princípio fundamental individual da dignidade humana, a não necessidade, a não distinção de qualquer natureza, atribuindo a homens e mulheres a igualdade em direitos e obrigações no inciso 1º. Quer dizer, o próprio sistema constitucional, da maneira que se encontra, ele já conforma a possibilidade de interpretações que não permitam a discriminação, que legitimem o atuar dos executivos, dos legislativos municipais e estaduais, de maneira que eles implementem políticas públicas no sentido de alcançar efetivamente a melhora da condição de vida desta minoria. Vamos aproveitar agora, então, vamos ouvir mais uma pergunta aí de um dos nossos alunos. Olá, professor Sérgio, meu nome é Diego e eu gostaria de saber se há incidência da Lei Maria da Penha na família homoafetiva. Essa discussão, Diego, a gente veio traçando não só na aula de hoje, como na aula anterior. A aplicação da Lei Maria da Penha, ela teve o seu início em 2006 e teve lá a previsão nos seus primeiros artigos acerca do sujeito passivo, quer dizer, quem é que sofre a agressão familiar seria a mulher. Consequentemente, num primeiro momento, essa interpretação literária, ela se prestou a impossibilitar a incidência da norma sobre as uniões homoafetivas. Num primeiro momento, quer fosse entre mulheres, quer fosse entre homens, né? Num avanço da jurisprudência e da própria doutrina, passou-se a entender que se o sujeito passivo é a mulher e há uma relação homoafetiva entre duas mulheres em que a agressora não era um homem, não alterava o fato de que a agredida era uma mulher. Então você estendeu a incidência da Lei Maria da Penha às relações entre duas mulheres. Como é que essa solução se deu, por exemplo, para as transexuais, que são homens que alteraram por uma cirurgia o seu gênero de masculino para feminino? E eu abro um parêntese aí. O próprio Sistema Único de Saúde, ele propicia a mudança de sexo em hospitais públicos da rede federal. Quer dizer, há política pública da União Federal para a alteração de sexo. Então, a jurisprudência passou a entender que a transexual, que não é mais homem e deixa de ser homem passando a ser mulher, como sendo agora do gênero feminino, ela também seria sujeito passivo da aplicação da Lei Maria da Penha e também cederia face a ela. E aí vamos às travestis, que não são aquelas que ainda trocaram de sexo. Elas mantêm-se no sexo feminino, mas sua orientação de gênero, a sua percepção da sua identidade, permanece na identidade feminina. Ora, a tendência dos tribunais é considerar a aplicação da Lei Maria da Penha às travestis também, que ainda que não sejam mulheres, são de orientação de gênero feminina e se creem do gênero feminino. É claro que, como falamos na aula passada, salvo outro juízo, o nosso entendimento pessoal é que a abrangência da Lei Maria da Penha é da proteção do núcleo familiar. E não especificamente ela está ali para proteger a mulher na identidade familiar. Essa foi a razão de ser em 2006, quando foi promulgada a Lei 11.340. Só que a interpretação sistêmica da lei veio a torná-la abrangente, salvo outro juízo, a qualquer das relações familiares. Então, eu entendo que a relação entre um neto e um avô que moram sozinhos e que constituam ali uma família, e que se o neto agride o seu avô, poderia ser levada à Lei Maria da Penha em determinadas situações de proteção ao agredido ali, como proibição do agressor se aproximar dele, enfim, não a aplicação plena da Lei Maria da Penha, mas em certas situações de proteção ao agredido, a Lei Maria da Penha deveria ser aplicada por levar
em consideração agora o núcleo familiar, né? Então, as medidas de prevenção e de combate à homofobia são diversas, podem ser feitas com simplicidade, né? Com a participação da sociedade civil, do setor privado, de organismos sociais, desde que haja vontade política nessa direção, sob pena de nós alijarmos as minorias e superá-las definitivamente pela maioria e nunca alcançarmos um Estado democrático de direito e alcançarmos, mais uma vez, um Estado unitário ditatorial em que a maioria obriga a sua orientação religiosa à minoria, em que a maioria obriga a sua orientação sexual à minoria, em que não há, de fato, o pluralismo que o preâmbulo da Constituição de 1988 quer consagrar, porque nós já identificamos nos outros encontros. O pluralismo, ele se pauta na possibilidade de implementar a diversidade, a diferença entre os cidadãos de um povo. Então, é o pluralismo político, é a opinião religiosa diversa, é a opinião futebolística. Se todo mundo fosse obrigado a ser vascaíno, seríamos com certeza um povo muito mais feliz. Mas temos que ter os tricolores, os flamenguistas, quer dizer, diversas outras percepções da vontade de torcer por um determinado clube futebolístico. Essa é a diversidade, esse é o pluralismo. Então, para nós conseguirmos, de fato, implementar políticas públicas de combate à homofobia, medidas preventivas à homofobia, nós devemos primeiro partir de algumas premissas, como já estabelecemos. A família democrática ela é baseada em laços de afeto e não em laços consanguíneos, e não em imposição de percepções do Estado, homem, mulher, para a criação de filhos. Quantos casais modernos hoje optam em não ter filhos? Ou a mulher quer ter um avanço profissional antes de poder se decidir pela prole. Então, esse casal não constitui uma família? Nós temos que entender a família, então, é um fato cultural, né? É um fato espiritual, não é meramente biológico. A noção de família ela é o avanço de uma sociedade, é a cultura daquele povo. Não pode ser determinado pelo Estado o que é família, como pretendeu o artigo 226, parágrafo 3º, que vai incentivar a conversão da união estável entre homem e mulher, e os intérpretes literários querem entender, então, que se não for homem e mulher, não há união estável e não haveria casamento, e o Supremo Tribunal Federal recebeu críticas acirradas de diversos setores de poderes legislativos que queriam entender aquela percepção da Constituição Federal como uma regra estanque, absoluta e que não admitiria qualquer possibilidade de interpretação extensiva, limitando o núcleo familiar ao homem e à mulher, né? Então não é só a mulher que é vulnerável numa relação afetiva, né? A violência doméstica ela se refere ao sexo, não apenas ao sexo oposto. A violência doméstica, ela se refere ao parceiro, quer numa relação entre pessoas do mesmo sexo, quer numa relação entre pessoas de sexo diferente, quer numa relação marido e mulher ou de relações familiares que não envolvam a relação sexual, a liberdade de expressão sexual, como traduzimos entre a tia e o tio que cuidam do sobrinho, o avô que cria o seu neto, né? Então, os homens e os juristas devem ser mais flexíveis na percepção dessa evolução do que é a família, né? Aquelas pessoas que são os juristas, os intérpretes do direito, que são simplesmente inflexíveis, eles são incompatíveis com o Estado constitucional de hoje. E a presença dessa percepção autoritária, ela é um potencial de autoritarismo e não só de inconstitucionalidade, né? Mas também da chamada anticonstitucionalidade. É fora da Constituição Federal. Ela não é abraçada pelo sistema constitucional. Então a família, como o ministro César Peluso, com muita propriedade em seu voto, ele estabeleceu, ela é um fenômeno cultural da sociedade e não pode ser considerado como um elemento paralisado. Vai estar sempre em evolução. E as medidas preventivas de homofobia vão partir
da interpretação das novas famílias, da percepção de que os poderes executivos devem implementar políticas públicas de educação à população, sem medo de lidar com tabus nas escolas, sem medo de envolver acadêmicos e professores nessa relação de modernização da relação familiar, de modernização da relação de ensino. Quantas escolas em outros países já têm a cadeira de orientação sexual, em que vai se tratar da homoafetividade como uma situação natural da psique humana, como uma situação normal da liberdade de expressão sexual humana. Estamos aqui presos ao tabu do patriarcado, à imposição religiosa da concepção familiar a partir de homem e da mulher apenas. Temos que evoluir, primeiramente, por uma concepção mais abrangente da unidade familiar e, a partir dessa consagração, dessa constatação de que a família é hoje muito mais do que o homem e a mulher que se comungam numa relação afetiva, são todos aqueles que têm relação de afetos. Situações hoje que talvez seja até difícil de compreensão da maior parte dos que me ouvem aqui. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há cerca de 1 ano, considerou a relação de duas mulheres com um homem, no chamado trisal, a relação de 3 pessoas. O casal já era casado e trouxe para a relação conjugal uma segunda parceira. Quando falece o varão, quando falece o marido, a esposa veio e tentou tomar conta de todo o patrimônio, tentou pegar toda a relação previdenciária de dependência para ela. A outra companheira foi para o judiciário e falou, olha, eu morava com ele há 7 anos. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que, não sendo ortodoxo ou tradicional, aquilo era uma instituição familiar entre 3 pessoas. E o de patrimônio foi dividido com aquela segunda companheira, que viviam e coabitavam sob o mesmo teto. Então, as relações entre 3 homens já existem, os trisais masculinos. A questão de fidelidade nas relações homoafetivas não tem a mesma relação de fidelidade nas relações heteroafetivas. Esse conceito do padrão moral do patriarcado, ele não se estendeu às relações homoafetivas. Eu sei que é de difícil digestão para as pessoas, mas é uma realidade social e o direito não pode simplesmente ignorar ou se esconder dessas situações. Bom, pessoal, com isso, então, vamos conseguir concluir esse nosso último encontro, entendendo que a regra de integração constitucional resulta na aplicação da Lei Maria da Penha às relações homoafetivas como importante mecanismo de prevenção e violência homofóbica. Um país que se diz realmente democrático tem que realmente garantir o pluralismo, tem que incentivar a diversidade e tem que ouvir as minorias e simplesmente tratá-las a partir de seus aspectos culturais, incentivando as suas percepções socioculturais para que não se perceba, não se permita a imposição das maiorias sobre as minorias. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês nesses encontros. E gostaria de dedicar essas aulas a 2 pessoas que eu entendo que foram muito importantes na minha vida enquanto jurista. A professora Maria Berenice Dias, o meu muito obrigado, e ao professor Luiz Roberto Barroso, o qual admiro profundamente, o muito obrigado por todos os ensinamentos que eu tive a oportunidade de ter acesso. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br.